Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. O tema de hoje é: se o comportamento da sua criança com deficiência intelectual está dificultando a alfabetização, siga esse caminho. O caminho que eu vou traçar aqui para vocês hoje é basicamente um caminho mais positivo e nós vamos falar também sobre o critério de mediação de regulação do comportamento, que não é algo externo, é algo interno, que vai fazer a criança pensar sobre o que aconteceu, sobre os seus atos e se espelhar em você para que ela construa uma outra forma de se comportar. Então, assim, ó, para uma mudança para que você consiga fazer uma mudança no comportamento da criança, é necessário uma mudança na sua postura diante daquele comportamento indesejado. Então, essa sua postura diferente é que vai fazer toda a diferença na regulação do comportamento da criança com deficiência intelectual. Nas nossas escolas, né, algumas professoras e em casa algumas mães, elas parecem não saber, né, ou ter dificuldades em como lidar, especialmente com o TDAH, né, com o TOD, com o TEA, que são crianças que apresentam um comportamento mais agitado, mais impulsivo, às vezes até meio descontrolado. E tanto a professora quanto a mãe, elas não estão conseguindo lidar com isso, né? As estratégias que geralmente se utiliza são estratégias mais punitivas, ameaçadoras, de troca. Me dá isso que eu te dou aquilo, né? Faz isso e depois a gente vê o que vai fazer. Então, esse tipo de postura nós não vamos ver aqui. O que eu vou trazer para você é realmente algo que você pode colocar em prática imediatamente. Então, assim, ó, ao mesmo tempo que a mãe não sabe lidar com esse comportamento indesejado, ela deseja a atenção, a concentração, a alfabetização dessa criança. Imagina uma criança com, eh, com hiperatividade, déficit de atenção, o processo de alfabetização dela já fica prejudicado, né? Porque ela não tem atenção, ela não tem a concentração. E eu quero dizer também que uma coisa que você já começa, amanhã não dá que é sábado, mas na segunda-feira você começa a olhar para a sua sala de aula, olhar para o teu consultório, sabe? Olhar para a sua casa e ver assim, ó, a criança, ela está compreendendo a rotina que a gente tem? Isso está claro para ela? E olha, eu não falo de rotina para teia, eu falo de rotina para a criança que é agitada, independentemente do comprometimento que ela tenha. Então, assim, como é que está a tua sala de aula? Os armários, a apostila, é um balaio de gato? Nós temos que começar a arrumar isso. Porque quando você tem uma sala de aula, uma casa, né, mais organizada, mais estabilizada, isso traz tranquilidade para a criança. Então, quando tudo está bem organizado, quando você tem horários. Ah, todo mundo come a qualquer hora. Não dá. Tem que comer no horário certo, né? Ah, os materiais não se sabe onde está, porque está um pouco em cada lugar. Não, tem que estar os livros num lugar, os CD no outro lugar, os lápis de cor numa outra caixinha, o material, a roupa de uniforme sempre no mesmo lugar, né? E as tarefas, são tarefas muito longas, onde você deixa essa criança por horas, né? Fazendo uma única tarefa, enche o quadro de tarefa para eles copiarem durante horas. Gente, se a sua sala de aula está assim, se a sua casa está assim, quer mudar o comportamento do seu filho, você tem que mudar primeiro esse seu jeito de organizar as suas coisas, a sua casa, a sua sala de aula. Porque na escola essas crianças sofrem, dói elas verem que todo mundo está se alfabetizando e ela não. Dói. Então, geralmente, elas são subestimadas, elas são abandonadas na escola.
Agora, o que eu vou falar para você de agora para frente, nesse encontro, eu quero que você corra lá, pega papel e lápis e anote todas as informações, que são dicas imperdíveis, algumas inéditas, que eu ainda não falei nas lives, que eu estava pegando um material meu aí e disse: "Meu Deus, como que eu nunca falei disso?" E eu resolvi falar disso hoje, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: o que é a mediação de regulação do comportamento? O que é? Vamos começar entendendo isso. O que é a mediação? Ele é um critério específico, não precisa ser utilizado em todas as crianças, só naquelas crianças que têm um comportamento indesejado, tá? Porque essa mediação, ela controla, ela regula o comportamento da criança. O que é isso? Eu estou falando referente ao controle da impulsividade ou mesmo da inibição. Tem criança que não faz nada. Não faz nada, não copia nada, não faz nada. Então essa criança também precisa regular o comportamento dela. A gente fala muito da impulsividade, mas aquela criança que não faz nada também precisa de né, um passo além. Então, a mediação de regulação do comportamento cria na criança essa flexibilidade e a plasticidade necessária para que ela tenha um comportamento de tomada de decisão e controle da inibição, né? Então, ela vai trabalhar nesse sentido. Então, ela vai controlar essa inibição e essa impulsividade, e ela também vai tomar decisões. Isso é bom por causa da autonomia, tá? Então, assim, a mediação de regulação do comportamento, ela vai ajudar a sua criança a se concentrar numa determinada atividade. Por quê? Porque essa atividade vai ter intencionalidade, sabe? Clareza. Por que a criança fica agitada? Porque ela não sabe o que o professor vai fazer. Então, você vai deixar clara a sua intencionalidade, colocar um passo a passo. Porque essa criança precisa usar um formulário, precisa usar um passo a passo. Se você não quer fazer isso com todas as crianças, faça pequenininho. Escreva numa folha quando você está no ônibus, tudo que você vai fazer, ó. Vamos fazer isso, 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 isso. Entrega para o teu aluno com TDAH. Ó, hoje nós vamos fazer isso tudo aí, ó. Ele vai ter clareza, sabe? Do que vai acontecer. Temos um começo, um meio e um fim. Não dá para pular uma etapa. Tem que fazer. E você vai ensinar para essa criança, ela te procurar nas situações difíceis. Nas situações difíceis, você pode preparar alguma coisa desse tipo, onde você já tenha, né, algumas regrinhas, para que você já dê, olha, tá com dificuldade de fazer continha? Aqui está um passo a passo. Vai lá, tenta fazer. Então, a criança, quando ela fica muito angustiada, muito nervosa, ansiosa, ela pode te procurar, porque você vai dar alguma coisa que vai ajudar ela a controlar isso, tá? Que é um passo a passo. E assim, ó, lembre-se que a criança com TDAH tem que se preparar para pensar. E essa preparação é feita pela mediação. No caso da alfabetização, mostre todos os passos para essa criança. Faça lá no quadro, faça no caderno dela, na capa, por lá de dentro, ó, para aprender a ler, tem esse caminho. Nós vamos aqui, 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 aqui. E cada etapa que a criança for passando, você vai dando elogios, você vai marcando, olha, etapa vencida, olha como você é inteligente, você é capaz. Isso é muito bom, gente. A criança precisa saber que ela está modificando, né? Eu até vou dar um exemplo agora para vocês, é o seguinte, uma das coisas que as crianças com TDAH, até TEA também, né, e outras crianças com deficiência intelectual também tem. Assim, às vezes ela não quer fazer os deveres, não quer fazer as tarefas. E aí tem uma estratégia que é usada muito nos Estados Unidos e que eu gosto, porque a maioria das crianças, elas gostam de brincar do jogo da velha. Então aqui, ó, aqui é a estratégia, thin, tac, toc. Então, é como se fosse o jogo da velha, ó, né?
dá para fazer 3 aqui, dá para fazer 3 aqui, dá para fazer 3 aqui, 3 aqui, 3, 3, 3. Então, é o jogo da velha. O que você vai fazer? Você vai mandar para casa, para essa criança fazer 9 atividades. Jesus, Isabel, 9 atividades? É, 9 atividades. E vai dizer para ela escolher 3 atividades. Sendo que, se ela quiser fazer o jogo da velha, entendeu? Beleza, vai ser melhor ainda. Senão ela pode escolher qualquer tarefa para fazer. Então, são tarefas diferentes sobre o mesmo tema. Por exemplo, relevo, né? Então, é construir uma maquete, é fazer um texto, é responder um questionário, é fotografar uma montanha perto de casa, entendeu? O mesmo tema, você faz 9 atividades. E o desafio é fazer o jogo da velha. Não precisa fazer tudo, mas fazer o jogo da velha é o desafio. Então, você desafia essa criança a fazer o jogo da velha. Só que aqui tem tarefas difíceis e tarefas fáceis. As fáceis são em cima e embaixo. E na coluna do meio são aquelas tarefas mais difíceis de fazer. Por exemplo, construir um texto sobre o relevo, responder todo o questionário do livro, ou ler um livro, porque às vezes é difícil para a criança com TDAH fazer isso, né? Então, quando você tem aqui, obrigatoriamente, para fazer o jogo da velha, aqui tem uma opção, aqui tem uma opção, aqui tem uma opção, e aqui tem outra opção. Só não tem em cima e não tem embaixo, certo? Então, a criança tem várias opções para conseguir fazer o jogo da velha. Então, ele vai ver o que ele quer. Ele vai olhar, ele vai planejar, ele vai controlar, ele vai ver, né? Então, sempre nessas do meio, a gente coloca as tarefas mais difíceis. Olha, essa dica aí é maravilhosa, tá? As crianças amam de paixão fazer isso. E aquela tarefa que a criança não fez, você pode tirar, se isso aqui está no computador, e passar para uma planilha nova, né? Inclusive, provinhas podem ser feitas assim também. Agora eu quero que você anote as estratégias que eu vou dizer. Vou dizer para você usar 3 estratégias, certo? A primeira estratégia é a estratégia cognitiva. Elas são usadas para planejar, formular, automatizar as decisões da criança, organizar. Então, são coisas que você pode fazer, né? Como, por exemplo, usar o TikTok. Aqui você está organizando, tem um conteúdo, você botou um desafio, fazer o jogo da velha, e tá tudo aqui. Há um formulário, tá claro para a criança a tarefa que ela tem que fazer, ela pode escolher ainda, né? Ela pode escolher. Então, isso é bem importante. Se as tarefas são, por exemplo, tudo numa página só, que tem 1, 2, 3, 4 probleminhas, para uma criança com TDAH, quando ela vê que é muita coisa, ela já começa a fazer o primeiro e não consegue, ela já rasga a folha. Acabou. Ela joga fora. Não quer mais, se irrita, né? Então, apresenta um probleminha de cada vez. Isso é uma estratégia cognitiva, sabia? Porque você está apresentando aquela tarefa, mas a criança está pensando uma tarefa de cada vez. Você também pode escolher usar estratégias comportamentais. Hoje eu vou dar vários exemplos disso, para você organizar essa criança. Então, tem criança com TDAH, quando ela chega na sala, começa a tirar tudo de dentro da mochila e ao redor 1 metro de diâmetro, vira tudo, né? Tem lixo, tem comida, tem papel rasgado, tem ponta de lápis, tem lápis apontado, tem canetinha, tem estojo aberto, tem tudo ali ao redor dela. Então, ela precisa organizar, ela precisa dessa organização. Tem que fazer. E também estratégias motivacionais, onde a gente tem que dar essas ideias, né? Para que a criança se sinta competente, tá bom? Reforço, falar para ela ter persistência, isso é muito importante. Então, quando você usa essas 3 estratégias, que é a estratégia cognitiva, a estratégia comportamental e a estratégia motivacional ou emocional, isso acaba regulando o comportamento da criança. Porque o que ela vai aprender quando você faz essas mediações dessas estratégias? A criança começa, antes
de fazer a tarefa, ela começa a olhar para ver assim que tem coisa fácil que ela sabe fazer ali e coisa que vai ser muito rápida ela fazer. Então, por exemplo, se tem no Tactoy, você sabe que seu aluno gosta do uso das tecnologias. Entre as tarefas difíceis, você pode dizer para ele montar um roteiro, né? Oralizado, por exemplo, né? Um roteiro filmado. Ele vai fazer um podcast sobre o relevo da comunidade onde ele está. Então, não gosta de escrever, vai fazer o podcast. Né? Você está usando o que ele gosta e ele vai ter que pensar sobre todo o conteúdo, não pode ser de qualquer jeito. Aí você vai dizer, se você quer fazer o podcast, vem aqui que eu vou dar um roteirinho de tudo que precisa no podcast. Então ele vai ali, etapa, e vai fazer, tá bom? Você vai ajudar essa criança a calcular a energia necessária. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Né? Calcular os recursos que ele tem. Será que ele tem um celular bom para fazer um podcast? Uma gravação? E sempre assim, ó, não adianta fazer 2 tarefas daqui, tem que fazer 3 para fazer o jogo da velha. Então, ele tem que começar e finalizar uma, começar e finalizar a outra, começar e finalizar a terceira. O que tem que fazer das 9, 3 tem que ser feita, né? E lógico que aqui toda a tarefa pode ser muito bem mediada. Agora, qual é a consequência, certo? De um comportamento indesejado de uma criança com TDAH, por exemplo. Pensa aí. Tá lá dando aula, explicando o conteúdo novo, daqui a pouco chega aquele guri, derruba a carteira, rasga, joga o caderno, bate na cabeça de um, né? Aí o outro já começa a chorar, o fulano me bateu, rasgou minha apostila, começa aquele bafão na sala. Vocês já passaram por isso? Eu já vi vários episódios. Hoje mesmo, meu Deus, foi ó do Borogodó na minha escola lá numa turma, né? No período da manhã. Certo? Tava tudo muito calmo. Um autista, um TDAH, um Todd, brincando de cartinhas de Pokémon. O Todd perdeu. O que ele fez? Pegou a carta de todo mundo e misturou. Pegou tudo e ainda botou dentro da bolsa dele e disse que ele tinha ganhado o jogo. Né? Então, assim, esse tipo de comportamento, você vai ter que parar toda a sua aula para fazer uma intervenção. Só que você pensa, pô, eu tenho um conteúdo para dar, esses 3 estão... Era a hora da diversão, sexta-feira, dia do brinquedo, dei uma meia hora, sei lá, 40 minutos para eles brincarem e eles estão. Né? Então, geralmente, o que a gente vê? Como consequência, castigo, briga, punição, né? Que são dados pelas professoras e pelas mães. Mas isso não funciona de forma positiva. Muitas vezes só piora. E o que você pode usar são os 4 R's das consequências. Você já escutou isso? Sabe o que é isso? Eu vou falar os 4 R's, certo? Você vai anotar e depois eu vou explicar um a um, ainda com exemplo. Porque se você usa essa técnica, você estará mediando algo muito valioso na vida dessa criança, que é uma forma diferente de interação, porque a criança é tão impulsiva que ela não consegue ver que existe um outro jeito de lidar com o outro. E quando você trabalha os 4 R's das consequências, a criança consegue ver isso nitidamente, tá? Pegando você como espelho. Se você ainda acredita, né, que a criança, independente se é com deficiência intelectual ou sem deficiência, se a criança precisa sofrer para aprender, você está atrasada, né? Essa história de, vou dar alguns exemplos. Senta, senão você não vai aprender. Copia tudo, senão você vai se ver comigo. Senta lá, pensa no que você fez. Olha, eu vou te dar uma chinelada, é pro teu bem. Todas essas declarações revelam violência. E esse tipo de atitude não funciona para uma criança com TEA, TOD, TDAH, não funciona. Esquece.
não funciona. O que vai funcionar vai ser você usar os 4 R's das consequências. Então, ao invés de você usar esse tipo de declaração, esse tipo de fala, use as estratégias que eu vou te falar agora, que são estratégias das consequências lógicas, tá? Então, pega papel, pega caneta e vamos lá. Os 4 R's constituem uma fórmula que identifica a postura da mediadora para ajudar e garantir que as soluções para os conflitos, né, ou para os comportamentos indesejados, não serão com punição, serão com pensar, com agir, com uma outra alternativa, para a criança ver que é possível resolver aquele conflito. Porque a criança com TDAH, por exemplo, TEA, muitas não toleram frustração, não toleram estar diante de uma atividade que é uma atividade nova que ela não entendeu muito bem, ela fica frustrada porque erra. Então, nós temos que dar a essa criança um outro modelo. Então, anote aí, ó. Os 4 R's das consequências lógicas são consequência relacionada, consequência respeitosa, consequência razoável e consequência revelada. São 4 R's. Notaram? Relacionada, respeitosa, razoável e revelada. Eu vou explicar cada uma agora para você. O primeiro R é a consequência relacionada. Significa que essa consequência deve estar ligada ao comportamento da criança e não à punição. O exemplo vai ficar melhor para você, quer ver? Vamos pensar que a criança com TDAH fez uma coisa errada, por exemplo, rasgou algumas páginas do caderno. Estava fazendo lá, mas continha errou, rasgou 2, 3 páginas do caderno. Amassou tudo, rasgou. Aí você não vai dizer: você rasgou seu caderno, por isso não vou deixar você jogar bola hoje. Ela rasgou o caderno e você deu um castigo para ela que hoje não, ela não vai jogar bola. Aí eu te pergunto, o que a bola tem a ver com o caderno? Nada. O futebol não está relacionado com o caderno. Então, a consequência relacionada, ela tem que estar relacionada com o caderno e não com o castigo. Então, o que tu vai usar no lugar? Você pode estar perguntando. Você vai dizer, como você rasgou o seu caderno, agora nós vamos ter que colar. Dá um jeito nesse caderno. Como é que você acha que nós vamos conseguir arrumar o caderno rasgado? Olha, tem algumas alternativas. Você pode usar cola, você pode usar a fita durex transparente. A gente pode tentar passar com o ferro quente as folhas que você amassou para ficar mais ajeitadinho, né? Então, o que está acontecendo aqui? Teve uma consequência, ele rasgou o caderno. Mas essa consequência não foi punitiva, ameaçadora. Mas tem que estar relacionada com o problema, que é rasgar o caderno. Você deu algumas soluções, pensou junto com a criança. Existem outras possibilidades, eu pensei essas agora. Certo? Entenderam o que é uma consequência relacionada? Então, não adianta ameaçar que vou tirar o celular, vai tirar a televisão, vou tirar o PlayStation. Aquilo que você vai tirar está relacionado com o que ela fez? Está. Então, tira. Se não está, não adianta. Não faz efeito. Ok? O segundo R é a consequência respeitosa. Significa que essa consequência não deve envolver culpa, vergonha, dor, né? Deve ser aplicada de forma gentil e firme. E firme. E também deve ser respeitosa para todos os envolvidos. Então, assim, quando a criança faz algo errado, geralmente você diz, eu vou dizer o nome do meu filho, né? João Vitor Feijó de Andrade. Já diz o nome completo, né? Já chama assim, né? Aí todo mundo já olha. Então, chamar ele pelo meu nome completo, né? Ou,
se estivesse num filme de terror, né? Ah, você fez isso de novo! Então, não dá para você entrar num diálogo endoidecido, eu chamo, né? Eu não acredito que você fez isso de novo. Eu já falei 1000 vezes para você cuidar do seu caderno, das suas coisas, e você não cuida de nada. Olha, nada disso é respeitoso. Então não vai adiantar. Ter respeito significa, ó, tá diante da bomba. O guri rasgou o caderno, rasgou o livro. Respira. Respira. Se abaixe na altura da criança e explique como vocês, ou como você, vai ajudar ele a resolver esse problema do caderno rasgado. Porque tem que minimizar esse estrago. Sabe, quando você pensa na palavra respeito, em latim significa significa voltar. E spessere significa olhar. Então, voltar o olhar. Então, respeitar. A consequência respeitosa é você voltar o olhar para essa criança, certo? E se colocar à disposição dela para resolver junto com ela aquilo que ela fez. Então, se você quer ensinar algo para o seu filho com TDAH ou seu aluno, você não pode se alterar emocionalmente. Sua emoção negativa pode ser um combustível para uma fogueira acesa. Então, você tem que entender o que é a consequência respeitosa. Eu sempre digo, é uma bomba, né? A gente teve na escola uma menina que pegou o caderno do colega para ver, o caderno de desenho, faz uns 6 meses. Não, faz uns 3 meses. Tinha, sei lá, metade, menos que a metade usado, o resto era tudo limpo. Ela arrancou todas as folhas do caderno do menino que ainda estavam para serem preenchidas com desenho. Todas. Todas. Então, nós tivemos que sentar e ver possibilidades de resolver isso, mas de forma respeitosa, entendeu? Ah, tô com vontade de enforcar ela, tô com vontade de xingar ela. Não, isso não vai levar a nada, né? A nada. Não adianta. Agora vamos para o terceiro R, a consequência razoável. O que é isso? Significa que está relacionada, por exemplo, com a idade da criança. Você não vai dar uma responsabilidade para ela de colar o caderno com fita durex se ela está no primeiro ano, às vezes não tem coordenação motora para pegar um ferro quente de passar roupa e passar as folhas. Então, essa consequência tem que ser uma consequência razoável, entendeu? Peça que ela te ajude a colar as folhas do caderno. Mostre para ela como você faz isso. Ou se ele for maior, aí a consequência já muda. Por exemplo, se ele tiver um dinheirinho guardado, você pode dar a opção dele comprar um caderno novo com o dinheiro dele. Né? Porque o primeiro foi comprado com o seu. Então, ele pode comprar um caderninho novo com o dinheiro dele. Isso é uma consequência razoável. O quarto R é a consequência revelada. É quando aquele problema já aconteceu e você fez um combinado com antecedência do que iria acontecer se aquilo acontecesse de novo. Então, alguma coisa assim, olha, se você rasgar mais uma vez o seu caderno, terá que ficar com ele rasgado até o final do ano, porque nós não temos mais dinheiro para comprar outro caderno e você também já gastou o seu dinheiro. Viram? Então, se você retomar, você vai ver a importância que é, diante de uma situação conflituosa, de um comportamento mais impulsivo, bravo, né? Descontrolado de uma criança com TDAH, você vai usar os 4 R's como uma abordagem. Então, vai ter uma consequência. Mas vai estar relacionada com aquilo que fez. E não com tirar o celular. Vai ser respeitosa? Vai, porque não vai denigrir a imagem dessa criança. Não vai chamar ela de palavrões. Vai ser razoável? Vai, porque vai levar em consideração a idade dessa criança. E vai ser revelada. Por quê? Porque você vai dizer, ó, se acontecer de novo, vai ter isso.
Então, é muito importante você usar tudo isso, todos esses quatro R's, certo? Quando você for mediar essa criança diante de um conflito, para que ela pense sobre o que fez e tenha consciência das consequências que vão ocorrer, certo? Então, é muito bom. Mediar esses 4 R's é trazer clareza para essa criança com TDAH. Você está dando um modelo de comportamento para ela imitar, que é o seu próprio comportamento diante daquele desafio, daquele conflito. Você está regulando o comportamento dessa criança pelas consequências dos atos que ela teve, tá bom? Por que eu não posso punir uma criança com TDAH quando ela está na escola, sendo alfabetizada? Sabe por quê? Porque você vai reforçar os 4 R's da punição. Sabe qual é o 4 R da punição? Tem criança que fica ali, ó, só te escuta, né? Só te escuta. Tu briga com ela, só te escuta. Mas, na verdade, se ela tiver, especialmente se ela tiver TOD, ou um TDAH mais, já passou por vários conflitos, ele vai guardar o ressentimento. Ressentimento. E ele vai pensar: isso não é justo. Eu não posso confiar nos adultos, porque eles me castigam. Então, tem ressentimento. O segundo R, retaliação. Sabia? Eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar depois. Rebeldia. Eu vou mostrar para eles que eu posso fazer o que eu quero. E também o recuo, em forma de dissimulação. Ela vai recuar, ela vai parar, mas você vai ver que ela não vai parar nada. Foi só ali. E ainda essa criança pode estar pensando: eu não vou ser pego da próxima vez. E eu sou uma pessoa ruim. Olha só, quando você não usa, quando você não tem uma atitude mediada, olha o combustível que você pode colocar na cabeça dessa criança, certo? Quando você trabalha com a punição, que são os 4 R's da punição: o ressentimento, retaliação, a rebeldia e esse recuo em forma de dissimulação. Ela não aceitou nada do que você falou, né? E tudo isso prejudica o sentimento de competência dessa criança. Então, é melhor você mediar o processo, o conflito com as consequências lógicas, usando os 4 R's das consequências e não pela punição, certo? Como é que você pode mediar a regulação do comportamento? Eu vou dar agora, e você anote, hoje é o dia de anotar, sexta-feira, né? Eu estou super feliz. O dia que eu estou feliz, eu dou muitas dicas para vocês. Só fico pensando em dicas. Então, assim, aqui eu vou dar exemplos de perguntas que você pode usar nessa mediação quando você estiver trabalhando os 4 R's das consequências lá que eu apresentei para você. Então, assim, ó, você pode ter perguntas dirigidas para a tarefa, a criança não quer fazer a tarefa, então tem uma consequência, né? Está mediando a consequência, que tipo de pergunta eu posso fazer, Isabel? Você pode perguntar para ele, porque geralmente ele começa e não termina, né? Então você vai dizer, ó, como é que você fez isso? Que estratégia você usou para fazer essa parte? Que dificuldades você encontrou? Como é que será que eu posso te ajudar? Então, aí são perguntas dirigidas ao conteúdo. Agora, você também pode ter aquela criança que faz tudo, toda a tarefa, mas faz de qualquer jeito, certo? Então, você pode fazer perguntas de precisão e exatidão. Olha, de que outra maneira você poderia fazer essa tarefa? Há outras opções de fazer, né? Pode me explicar como é que você fez isso, assim tão rápido? Por quê? Porque você quer que ela perceba que ali tem erros. Então, quando ela for te explicar, ela vai perceber que errou, que esqueceu uma letra, esqueceu um acento de uma palavra, colocou a continha numa ordem que não era. Perguntas abertas para o pensamento divergente, tá? E aí, assim, ó,
Vamos pensar. A criança fez só as 3 de cima e não fez o jogo da velha. Ela está frustrada. Ela está, é assim, né, como é que fala? Pavio curto. Já para explodir, porque não conseguiu fazer as tarefas que são mais difíceis para poder fazer o jogo da velha. Né? Fez uma aqui, fez outra lá, né? Assim, porque o jogo da velha é misturadinho. Então, só conseguiu fazer S, não conseguiu fazer o jogo da velha. Então, você vai mediar essa tarefa. Vamos ver a tarefa que você fez. Sabia que eu tenho certeza que você conseguiria fazer essa que está aqui embaixo? E aí você ia conseguir fazer o jogo da velha. Então, da próxima vez, ao invés de você ir fazendo de forma impulsiva, leia tudo primeiro, escolha algumas. Pode botar um feijão em cima de uma, de outra, para ver se vai dar o jogo da velha. Então, você está ali para ajudar, né? Para mostrar que existe uma forma diferente de fazer. Você também pode usar perguntas que levem a criança a usar uma estratégia diferente, uma alternativa diferente. Olha, por que você fez assim e não de uma outra maneira? Por que você fez assim? Né? Tem perguntas também para a criança pensar, né? Melhorar o raciocínio. Como você pensou em fazer isso? Por que você escreveu isso? E tem perguntas de hipótese. Olha, eu pensaria melhor antes de fazer essa atividade bem rápida. Podes me falar mais sobre essa ideia que você teve? Pode me dar algum argumento? Isso é o diálogo. Aí tem gente que está agora me assistindo aí perguntando: como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma sala de 30 alunos. Você não precisa fazer. Se você souber, você ensina para a professora, para a segunda professora, como fazer. E ela vai estar mediando aquele aluno com TEA, com TDAH, com TOD, porque geralmente eles têm segunda professora, porque eles não param um minuto no lugar. Então, ali tem isso. Ou perguntas de reflexão, controle da impulsividade, né? Olha, que passos, me conta aí, o passo a passo que você fez para realizar essa tarefa. E veja onde você errou. Por que será que errou? Então, gente, estão vendo? Tudo isso que eu mostrei para você hoje, você tem que colocar em prática. Coloca já na segunda-feira. Então, assim, ó, pela experiência de aprendizagem mediada, a criança pode aprender a gerenciar as suas respostas, as suas ações, de uma forma mais adequada, não impulsiva. Então, a mediação de regulação do comportamento visa ensinar a criança a regular a sua impulsividade, a perceber em você que existe uma alternativa mais positiva de se comportar. Tem uma consequência? Tem, mas não é uma consequência punitiva, entendeu? É uma consequência que vai ter que fazer. Ela vai ter que fazer, mas não vai ser punida por isso, mas ela vai aprender a fazer. Então, vai mudar o comportamento. E é muito relevante que essa criança comece a adiar as gratificações, que geralmente as famílias fazem esses combinados. Faz isso que eu te dou isso, né? São gratificações. E ela também vai aprender com a mediação a tolerar a sua frustração e suportar o esforço de atingir uma meta. Olha só, a criança com TDAH, ela está num mar de gratificações de troca, não tolera a frustração e não suporta muito tempo, ficar muito tempo fazendo uma tarefa. E é exatamente isso, entendeu? Que o critério de mediação reforça. Então, pega o que aconteceu de errado, aplica os 4 R's das consequências e faz a mediação. Olha que maravilha. Tá bom? Olha, meninas, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Gratidão por estarem comigo.